Bem-vindo ao Livre de Receitas, o seu canal de gastronomia que te mostra a técnica por trás da receita. Eu sou a Mari Sato, esse é o Livre de Receitas. Nesse vídeo a gente vai abordar as duas principais ferramentas da cozinha profissional. Essas ferramentas são o plano de ataque e o mise en place. O plano de ataque é a organização das atividades que eu preciso fazer. Já o mise en place vem de um termo francês que significa pôr tudo no lugar, ou seja, fazer essa organização prévia para a gente não se perder no meio do caminho. Nesse vídeo eu vou te mostrar como produzir cada um deles e você vai aprender a se organizar e nunca mais se perder no meio da sua cozinha. Ah, e não se esqueça, já curte, se inscreve e ativa o sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as novidades aqui do nosso canal. Antes de qualquer chefe colocar a mão na massa, ele vai ter que fazer o seu plano de ataque e o seu mise en place. Essas ferramentas são fundamentais quando a gente pensa em trabalhar de uma forma rápida, limpa, organizada, sem estresse e muito mais eficiente. Quando a gente fala dessa organização inicial, ele vai desde separar os ingredientes que eu vou precisar da minha receita, nas quantidades de cada uma dessas receitas que eu vou produzir, mas também os utensílios que a gente vai precisar na receita. Desde faca, espátula, forma, tudo isso precisa estar ao seu alcance. Assim você não vai se perder, não vai perder tempo e você sempre vai saber o que precisa ser feito. O plano de ataque já é a estratégia que eu vou trabalhar naquele dia na cozinha. A ordem das receitas que precisam ser executadas, a etapa de cada receita que tem que ser feita, mas não só separar receita por receita, mas também entender como que eu posso intercalar essas etapas. Uma carne está lá marinando, eu já começo a produzir a minha sobremesa porque ela precisa ficar geladinha na hora de ser servida. Ou, enquanto o meu feijão está cozinhando, eu já vou adiantar outra coisa. Eu não preciso ficar olhando ele cozinhar até ele ficar pronto para depois eu começar a fazer alguma outra coisa. Quando eu organizo essas etapas de produção, eu não me perco, eu não vou ter retrabalho e, principalmente, tudo vai ficar pronto como precisa ser feito. O que tem que estar quente vai estar quente e o que tem que estar frio, geladinho, vai estar frio, geladinho na hora de ser servido. A gente já sabe o que é um plano de ataque e o que é um mise en place e já sabe a importância deles também. Agora, vamos fazer na prática. Primeira coisa que a gente precisa fazer é ler todas as receitas. Quando a gente lê as receitas, a gente entende o que a gente precisa fazer e aí assim a gente consegue organizar da melhor forma possível. Revirando o meu baú, eu achei esses livrinhos de receita que eu adorava colecionar desde antes de começar a cozinhar, tá? Então vamos fazer na prática aqui o nosso mise en place e plano de ataque. Primeiro, precisamos das receitas que a gente vai fazer. Então vamos pegar aqui alguma receita aleatória aqui do livrinho, vai. Vamos supor... sopa de coxa de ganso com ervilhas. Primeira coisa, ler a receita para a gente entender se eu tenho todos os ingredientes, o que eu preciso ter de utensílio, qual que é o equipamento que eu vou utilizar. Aqui, vamos lá, capítulo de entradas, o que a gente pode fazer? Alcachofras recheadas, né? Então seria a nossa entrada, ler aqui as receitas, depois a gente vai organizar juntos o nosso plano de ataque. E para finalizar, por que não uma sobremesa? Então vamos lá, pegar aqui uma sobremesa... leite e creme, uma receita portuguesa. Então, a gente vai ler tudo aqui e eu já vou mostrar para vocês como a gente vai fazer o nosso mise en place e plano de ataque. A melhor forma da gente aprender é fazendo. Então vamos lá, hora do exercício, hein? Pega um papel, pega a caneta e vamos fazer junto o nosso mise en place e plano de ataque de 3 receitas aleatórias aqui dos livrinhos do fundo do meu baú. Então vamos organizar o nosso menu. Entrada. A nossa entrada é alcachofras recheadas. Vou deixar a receita aqui para vocês irem acompanhando para a gente fazer junto esse exercício. Primeira coisa que a gente precisa entender, os ingredientes, tenho tudo? Vou precisar comprar alguma coisa? Então vamos lá. A gente vai precisar de alcachofra, azeitona, cream cheese, mostarda, salsa e pimenta do reino e sal. Tem tudo isso? Então bora lá agora a gente organizar. Eu vou anotar aqui todos os ingredientes que a gente vai utilizar. Por quê? Eu posso ter o mesmo ingrediente em mais de uma receita. Assim eu sei a quantidade real que eu vou precisar ter desse ingrediente na minha lista de compras ou a quantidade real desse ingrediente que eu vou precisar separar depois para cada uma dessas receitas.
Ô, produção, me ajuda aí com a minha letra, hein? Faz favor de dar uma melhorada aí pro povo entender. Pimenta do reino. Tá. Separei os ingredientes, vamos para a próxima receita. Nossa próxima receita seria o nosso prato principal. Prato principal, que é a... Nossa, ficou esquisito, mas tudo bem. Acabamos ficando com uma alcachova arejada e uma sopa de coxa de ganso. Mesma coisa, gente. Lê os ingredientes e a gente vai ver o que tem em comum. Nessas duas receitas, o que a gente tem em comum? A salsa. Então eu já sei que eu vou precisar somar essa quantidade para a gente conseguir fazer a nossa lista final de insumos. E para a nossa última receita, que é a nossa sobremesa, que é o leite creme, a gente vai colocar os ingredientes. Olhando todos os ingredientes, agora a gente vai organizar numa lista única e ela vai ficar assim, tudo organizado. Essa minha lista única serve na hora que eu for comprar esses ingredientes ou for lá no meu armário, no meu estoque e verificar o que eu já tenho para saber o que eu preciso comprar a mais ou não. Mas tem um detalhe muito importante, que é o fator de correção. O fator de correção é aquela perda que a gente tem quando a gente limpa os nossos insumos. Quando eu vou descascar uma cebola ou quando eu vou tirar a pele do frango, por exemplo, os ossos de uma costela. Tudo isso a gente considera como perda. Então, se aqui na minha lista eu estou precisando, por exemplo, de 50 gramas de salsinha, eu preciso de 50 gramas de salsinha limpa, só as folhas, sem o talo. Então eu preciso calcular esse fator de correção. Se você quer saber mais, me segue lá nas redes sociais, que vai ter um vídeo que eu vou falar só sobre fator de correção. Agora que a gente já está com a nossa lista pronta, a gente entra para o nosso plano de ataque. O plano de ataque envolve eu ler todas as receitas no seu modo de preparo e aí a gente vai intercalar as etapas. Começar com o que demora mais, começar com o que precisa ser servido gelado. Lave as alcachofas e tire as folhas externas. Corte o talo e as pontas. Cozinhe em água com sal até que fiquem macias, mas sem estar desmanchando. Expor. Corte o cachorro ao meio no sentido do comprimento, tire a parte da polpa do coração com uma colher de sobremesa, deixando uma cavidade no centro. Amasse a polpa retirada do cachorro com um garfo e misture o cream cheese, a mostarda, a salsa, a pimenta recém-moída e o sal. Misture até formar uma massa homogênea. Coloque as meias do cachorro sobre uma travessa com a cavidade para cima. Recheie com a mistura e decore com os azeitonas. O importante é da gente pensar nessa receita. Eu vou cozinhar a alcachofra e ela tem que ser servida fria. Então eu primeiro preciso ter esse tempo dela descansar, digamos assim, né? Então, uma das primeiras coisas que talvez a gente tenha que fazer é colocar essa alcachofra para cozinhar. Vamos ver a nossa próxima receita. Cozinhe as ervilhas deixando de molho de véspera. Ó, muito importante essa informação, gente. Então, na verdade, nosso plano de ataque começou na noite anterior, que a gente deixou de molho as nossas ervilhas para elas hidratarem e aí sim a gente cozinhar no dia seguinte. Cozinha as ervilhas, deixa de molho na véspera, com água, sal e cebola. Pique cebola bem fina, coloca tomilho, folha de louro, cravo da índia, deixa ferver por uma hora em fogo baixo em panela tampada. Cozinha as coxas de ganso em água, com toucinho cortado em cubos e vai esfumando e deixa cozinhar por aproximadamente uma hora em fogo baixo. Adicione o salsão, a cenoura e as batatas. Todos já limpos e cortados em cubo. Cozinhe mais de 30 minutos em fogo baixo, acrescente o alho poró limpo e cortado em rodelas. E cozinhe por mais 10 minutos até que a carne esteja macia. Retire a gordura e reserve, deixando apenas o caldo necessário para cobrir os ingredientes. Faça as ervilhas e a cebola por uma peneira e adicione a sopa. Leve para uma última fervura para dar liga ao caldo. Polvilhe a salsa picada em cima. Vocês viram que está um pouco confusa essa receita. Gente, nem todo livro de receita ele foi realmente escrito por alguém que entende o que está falando. Por isso que existe o canal Livre de Receita, para você ser livre de receita e entender qual é a técnica, o que precisa ser feito e não ficar preso, às vezes, a essa pequena confusão que está aqui. Alguns detalhes importantes para vocês entenderem essa questão da necessidade da gente se livrar dessas receitas confusas e a gente criar as nossas próprias. Por exemplo, não precisa lavar a carne. A gente já tem qualidade suficiente no mercado que vai garantir que ela está pronta para eu tirar da embalagem e ir direto para minha panela ou para o meu tempero, para minha marinada, né? O que for. Outra coisa também, né? Acrescente o alho poró, limpo e cortado em rodelas. A forma mais correta de se limpar o alho poró é cortando ao meio para eu conseguir lavar todas as camadas. Eu não vou conseguir cortar ele em rodelas dessa forma. E outros detalhes, como eu primeiro passo o ingrediente para depois falar como ele tem que ser cortado. Isso deixa muito confuso. Por isso que o plano de ataque é fundamental, porque eu li a minha receita, eu sei qual é o corte de cada ingrediente, qual é a ordem que eles vão aparecer, o que eu precisei deixar de molho de véspera ou não. Vamos ler a nossa última receita e vamos construir juntos o nosso plano de ataque. Leite creme. Misture as gemas com 250 gramas de açúcar e uma colher de farinha de milho, ou amido de milho, pela tradução provavelmente vai ser amido de milho, técnica que a gente vai fazer aqui. Uma pitada de sal, até obter uma mistura cremosa e depois esbranquiçada. Ferva o leite com a casca do limão, retire do fogo, deixe que esfrie e adicione a mistura anterior, sem parar de bater. Faça para uma forma de sobremesa, coloque dentro de uma caçarola com água e cozinhe em banho-maria, em fogo bem lento, sem deixar de mexer com uma espátula, até que comece a engrossar, retire do fogo. Tire a casca do limão, passe o creme para uma tigela, deixe esfriar, cubra com 50 gramas de açúcar e queime com uma chapa de ferro. Você entendeu? Eu vou te ajudar. Isso nada mais é do que um creme de gemas que a gente vai cozinhar com muito cuidado no fogo e fazer uma finalização
com o açúcar para ficar um caramelo bem crocante. Deve estar muito mais fácil explicar dessa forma? Agora vamos organizar as nossas 3 receitas. Primeiro a gente precisa entender qual que é a linha do tempo que a gente vai trabalhar. Essas receitas, elas são receitas do quê? Que a gente vai demorar de 5 em 5 minutos ou não? Receitas que vão demorar, às vezes, 24 horas para ficar pronto. A gente entendendo a forma que a gente vai organizar a nossa linha do tempo, a gente começa a preparar o nosso plano de ataque. Nesse caso, a gente tem preparos que começam muito antes, como, por exemplo, deixar a nossa ervilha de molho. Então eu vou montar aqui uma linha de tempo, não por minuto, mas sim por ordem de atividade. Terminei uma atividade, automaticamente eu vou começar a próxima. Uma outra forma da gente se organizar no plano de ataque não é por horário, e sim pela ordem das atividades que a gente tem que fazer. Primeira coisa do nosso plano de ataque é identificar o que demora mais. Nesse caso, a gente tem que começar no dia anterior, que é deixando a ervilha de molho. Então, ervilha de molho. Isso a gente vai fazer no dia anterior. No dia, então a gente pode separar por datas até. Então eu posso colocar no dia de hoje, então eu coloco lá, hoje é dia 10, então no dia 9, deixar a ervilha de molho. No dia 10, inicia um novo plano de ataque. Isso a gente faz muito quando a gente tem uma cozinha de produção. Depois, a gente precisa começar a cozinhar as nossas alcachofras, porque elas precisam estar frias para a gente trabalhar com ela depois e não queimar as nossas mãos. Então, cozinhar alcachofra. Alcachofra, por que eu estou cozinhando primeiro a alcachofra e não a ervilha, sendo que a ervilha demora muito mais para cozinhar? A alcachofra tem que estar fria. Então agora a gente vai para a parte de cozinhar a ervilha e cozinhar a nossa carne, que é o que mais demora de todas as receitas aqui, que tem que ser servidas quentes. Cozinhar a ervilha. Nessa ervilha, eu já posso até fazer uma observação aqui do lado, que ela vai com o quê? Com a cebola. Essa ervilha ela vai ser cozida com a cebola que a gente deixou de molho junto. Então, eu faço até uma observação aqui para eu não esquecer na hora de cozinhar a minha ervilha, que ela tem que estar acompanhada aí da cebola, mais do tomilho. Lembrando que todas as informações a gente já sabe porque a gente leu a receita antes. Enquanto a nossa ervilha vai cozinhando, a gente vai picar tudo o que a gente vai precisar. Então, eu vou precisar de salsa picada, vou precisar do toucinho, alho poró, cenoura, batata, salsão. Eu vou fazer uma lista aqui de tudo que eu preciso que seja picado, cortado. Já vou deixar separado nos potinhos lá referente de cada receita, para quando eu entrar no fogão, já tá tudo pronto e a gente não se perder. Depois que eu terminei de cortar tudo isso, eu vou iniciar a nossa sobremesa. Ela não é uma sobremesa fria, mas ela precisa estar em temperatura ambiente. Então eu já posso iniciar aqui batendo as gemas com açúcar para branquear. Vou batendo aqui até branquear. Depois eu tenho que infusionar o meu leite para depois eu cozinhar essas minhas gemas. Então, fazer com leite a infusão e depois cozinhar as gemas. Esse é o creme de gemas branqueado. Forno e reservar. Primeira parte da sobremesa está pronta, vamos pro resto. Vou cozinhar a coxa do ganso. Deixa eu ver se. Então vai, ganso mais toucinho por 1 hora, vai cozinhando. Peço pegar minha ervilha e processar para dar um purê. Estou coando. Após 1 hora lá, que está escrito na nossa receita, que a gente está cozinhando a nossa coxa de ganso, a gente vai acrescentar os outros elementos. Então eu vou acrescentar tudo que já está picado. Lembra que a gente deixou lá anotado, já tinha que estar separado? A cenoura, salsão, batata e deixar cozinhar mais 30 minutos, 30 minutos. Depois, alho poró, 10 minutos. Esses tempos que eu estou pondo do lado é para eu lembrar o tempo de cocção, que aí vai me facilitar na hora que eu estiver vendo essa lista inteira. Aí a próxima etapa é misturar o purê de ervilha. Depois que a gente acrescentou o alho poró, lá na receita fala que a gente tem que misturar o purê de ervilha junto da nossa sopa e deixar fazer mais um tempinho de cocção. Enquanto isso, nós vamos preparar a nossa entrada. A alcachofra já está cozida, está lá no nosso comecinho do plano de ataque. A gente vai limpar a alcachofra, que aí a gente vai misturar a polpa da alcachofra com a mostarda e tudo mais, igual está lá na nossa receita. Misturar tudo, rechear e reservar. A nossa sopa também já vai estar pronta nesse tempo e então a gente vai começar a finalizar cada uma das nossas coisas. Então, a nossa entrada, como que a gente finaliza? Decorando com azeitona. Finalizar, entrada, azeitona. Nosso prato principal, salsa e agitar sal. E a sobremesa, açúcar e maçã. Assim a gente sabe que tudo vai ficar pronto quando precisa estar pronto. Quando você está com o seu plano de ataque e o mise en place todo separado, você consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Mas calma, que esse tudo ao mesmo tempo é bem organizado. Como aqui, por exemplo,
Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar uma panela e colocar alcachofra para cozinhar. Numa outra panela, eu vou deixar a ervilha cozinhando com seus temperos. E enquanto as duas panelas estão no fogo, eu vou começar a cortar tudo. Então a gente tem 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas tudo sob o seu controle. Não é porque você já começou a fazer tudo aqui, tá lá, a panela tá cozinhando, eu já piquei tudo que eu precisava picar, o outro eu já tirei do fogo e tá esfriando. Agora é o momento do quê? Organizar. Vá lavando a louça enquanto você vai cozinhando. No final, não fica aquele caos e fica muito mais fácil de você deixar tudo bem organizado. Uma dica muito importante: nunca subestime ou superestime o tempo das coisas na cozinha. Se é uma receita que você está acostumado a fazer, que você sempre faz aí na sua casa, você já sabe o tempo que ela demora. Mas se é uma receita diferente ou numa quantidade muito diferente que você nunca fez, deixa uma margem aí, um intervalinho, ou estima um tempo um pouquinho maior de cocção e principalmente, gente, respeita o que está no pacote. Se na embalagem do macarrão está falando que demora 15 minutos, ele vai demorar 15 minutos. Então não adianta você achar que em 10 minutos ele vai estar pronto. É importante você ter essa organização para você trabalhar com tranquilidade, sem estresse. Deixa uma margem um pouco a mais, tanto para o tempo de organização, quanto para o tempo de cocção de alguns ingredientes que você nunca trabalhou. Vamos fazer uma revisão. Passo 1, ler todas as receitas. Assim eu vou saber quais ingredientes eu vou precisar e eu vou conseguir fazer uma lista de ingredientes, inclusive somando a quantidade dos ingredientes que são repetidos para eu saber o que eu preciso comprar ou não. Passo 2, ler o modo de preparo. Assim a gente vai saber qual receita demora mais, qual que é a etapa que precisa ser feita primeiro para tudo ficar pronto no tempo certo. Passo 3, escrever o nosso plano de ataque. Você pode fazer isso no computador ou pode fazer isso de uma forma também manual, como eu aqui mostrei para vocês. O importante é organizar ou numa linha de tempo que cada minuto você sabe o que você tem que fazer, ou uma ordem de atividades, que terminando uma atividade você já vai começar a próxima. Agora você já sabe como os grandes chefes organizam as suas cozinhas e conseguem fazer várias receitas ao mesmo tempo. A prática leva à perfeição, mas calma, também não precisa ser tudo ao mesmo tempo. Começa colocando em prática, observando mais a lista de ingredientes, observando o que você tem na sua casa para você começar a pensar num plano de ataque. Aos poucos você vai colocando essas ferramentas, a cozinha vai deixar de ser aquela confusão e aquele caos e vai se tornar muito mais prazerosa. Com essas 2 ferramentas, você vai conseguir organizar de uma forma muito mais tranquila a sua semana inteira, até mesmo o seu mês inteiro de refeições. Assim você vai ter uma alimentação muito mais saudável, muito mais prazerosa e com 0 dor de cabeça. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, acionar o sininho e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ou aquele seu primo que precisa de uma mãozinha aí para se organizar melhor na cozinha. E não esqueça de deixar aqui nos comentários. Seguiu as nossas dicas? Conseguiu fazer o plano de ataque? Comenta aqui o que você achou dessas 2 ferramentas das cozinhas profissionais. E esse é o vídeo de hoje. Eu sou a Mari Sato, esse é o Livre de Receitas, o canal de gastronomia que te mostra a técnica por trás da receita. Um beijo e até a próxima! Tchau! Me siga nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Mas também separar os utensílios que eu tenho. Que separar não, né? Que eu já separei. Ferva 2 litros de água em fogo alto, as coxas de... Nossa senhora. Adicione com uma espátula de madeira até que comece a engrossar.